Então, hoje, se a gente fosse pensar assim, o universo ele não tem um fim, né? Assim, ele... A gente não pode falar de fim dele, porque, assim, fora dele existe o nada. E nada é muito difícil pra gente conceber o nada. A gente não entende o que é o nada. Inclusive, a gente não entende nem o que é o nada, a gente não entende o que é as 4 dimensões também. A gente sente as 4 dimensões, que a gente sente o tempo passar. A gente sabe, quando a gente fala de tempo, o que você pensa? Pensa no relógio passando, ou pensa numa pessoa envelhecendo. Isso é o tempo pra gente. Então, a gente sente o tempo, mas a gente não sabe o que é o tempo. A gente não consegue ver o tempo. E ele é uma dimensão. Então, assim, a gente não consegue nem conceber 4 dimensões, e a gente não consegue conceber 0 dimensões. A gente tá ali trabalhando nas 3 que a gente vive. Né? A gente consegue conceber uma, que é um ponto. A gente consegue conceber 2, né? Que é a reta. A gente consegue 3, que é o nosso mundo. Mas agora 4 a gente não consegue nem 0. Porque a gente só tá ali vivendo de 1 a 3. Então, assim, fora do universo, a gente não pode falar de borda, porque fora do universo é o nada. E a gente não entende o que é o nada. Não sabe o que é o nada, né? O que é o nada. A gente não... É a mesma coisa que veio antes, né? Que veio antes do Big Bang. O que era? Tipo, nada. O nada. Que o espaço e o tempo se formou ali. E, assim, antes disso não tinha nem espaço nem tempo. O que é uma coisa sem espaço e sem tempo? Pra gente, a gente não consegue conceber isso. Então é uma coisa meio, assim, se for pensar... O que a gente sabe sobre o tempo, assim, hoje? Olha, o tempo, eu acho que, assim, é uma das coisas mais difíceis da física, assim, porque a gente não consegue conceber muito bem ele. A gente sabe que ele é uma dimensão, então ele faz parte das dimensões, né, do espaço-tempo. Porque antes de Einstein perceber, o que era? Era 3 dimensões, que a gente está acostumado, e o tempo era absoluto. Então, o tempo não importa se eu estou aqui, se eu estou em Andrômeda, se eu estou orbitando a Terra, não importa onde eu estou, do lado de um buraco negro, o tempo ia passar igual para todo mundo. O universo inteiro está passando o tempo da mesma forma. Só que aí chegou Einstein, e o Einstein falou, não, o tempo passa de forma diferente, dependendo da velocidade que você está e dependendo do campo gravitacional que você está. O tempo é relativo, ele não é mais absoluto. E, além disso, o tempo é uma dimensão. Então, o espaço-tempo, ele é ligado. Então, assim, a gente não tem muita ideia do que é o tempo. A gente sabe a seta do tempo, né? E isso é dado pela entropia, que vem da outra área de física. A gente sabe que o tempo passa para frente. Mas por que ele passa para frente? Não sabemos. Porque as outras dimensões, né? Por exemplo, frente e trás, você consegue ir para frente, você consegue ir para trás. Você consegue ir para cima, você consegue ir para baixo, consegue ir para um lado e para o outro. Mas por que a gente não pode ir para o passado? E sendo que as outras dimensões, você pode fazer isso e na dimensão do tempo não. O tempo é uma das coisas mais abstratas que tem dentro da física. A gente não sabe exatamente o que é o tempo. É até difícil responder o que é o tempo. A nossa ideia de tempo é muito limitada pelo Sol e pela Terra, né? Porque a gente sempre vai pensar em dias, a gente vai pensar em horas, a gente vai pensar em segundos. Uma variável, né? Número. É um número que foi definido pela forma como a gente está ali, vivendo em torno de... Por exemplo, a Terra está orbitando o Sol, e aí cada um ano, tá, é o aniversário da gente. Então eu tenho 26 anos, porque a Terra orbitou 26 vezes o Sol desde o momento que eu nasci. Mas o que é o tempo? Sem ser isso, como que você mede o tempo? Uma vez eu até perguntei isso no Twitter, eu falei, como que você mede... Imagina que você acorda numa nave que você não tem acesso a nada, a nave tá escura, você não sabe onde você tá no universo, como que você mede o tempo a partir dali? Aí teve gente que falou, eu meço pela forma de contagem no coração e tal, mas uma hora você vai se perder. Uma hora você vai pensar em outra coisa e você vai pular um pulso, né? E aí, como que você mede o tempo? Como que você sabe quanto tempo passou? Aliás, o que é o tempo passar? Tipo, quanto? O que é o quanto? A gente não sabe, a gente faz uma medição comparada ao Sol e à Terra. Mas... Porque até o pulso, tipo, um BPM ali é uma variável em segundos, né? É uma variável. E aí, se você tá mais ansioso também, seu coração começa a bater mais forte, aí o pulso vai aumentar. Ou se você, sei lá, a pressão cai, você vai dormir também. E aí você não consegue contar o pulso. Então, assim, quanto tempo passou de você estar dormindo? Então, assim, você não sabe o que é o tempo. A gente não sabe. A gente sente ele porque a gente envelhece. Mas quando o Einstein falou que o tempo é relativo, o que ele quis dizer exatamente com isso? Ele quis dizer que o tempo passa diferente. Então, isso é muito bem representado no filme Interestelar. No filme Interestelar, acho que é a melhor representação disso possível. Que perto de por exemplo, quando eles chegam na nave, né? Um cara fica na nave,
né, parado lá, um pouco mais longe do buraco negro, aí tem um planeta entre essa nave e o buraco negro, e aí eles vão pro planeta, né, que é o planeta de Miller. E aí eles ficam lá por 2 horas, se não me engano, né. E aí eles ficam lá por 2 horas, só que aí quando eles voltam pra nave, passou décadas ali. Então, quer dizer, pra eles que estavam ali no planeta passou 2 horas, eles nem envelheceram nem nada, pro cara que tava na nave passou décadas. E aqui na Terra passou mais tempo ainda. Então, até quando ele chega lá, né, na nave, ele recebe vídeo da filha, a filha já tá, assim, mais velha e tal, porque passou muito tempo aqui na Terra. Ele até fica preocupado, né, quanto tempo que passou na Terra, tal, não sei o quê, porque, assim, passou muito tempo. Então Que doideira, é como se, por exemplo, as moléculas que compõem a gente não estão envelhecendo como deveriam, né? Assim, então, elas estão... Assim, é porque o tempo é relativo, porque o tempo é uma dimensão. Então, assim, porque pra gente o tempo passa normal. Então, se você tá entrando num buraco negro, por exemplo, você chegou lá, você tá entrando num buraco negro. Pra você, o tempo tá passando normal. Você olha seu relógio, você sai daqui da Terra, seu relógio vai continuar, segundos e tal. Acabou, entrou no buraco negro, tranquilo. Agora, por exemplo, eu tô te vendo indo em direção a um buraco negro. Se você chegou à borda do buraco negro, supondo, e você voltar, o nosso relógio vai estar diferente. Vai ter passado muito mais tempo pra mim do que pra você. Só que eu, olhando pro meu relógio, vai estar em segundos passando, e você também vai estar os seus segundos passando normal. E até curioso também, outra coisa dessa relatividade do tempo, é que, pra eu que tô de fora, se você chegasse na borda do buraco negro, eu ia te ver congelar. Porque, pra mim, o tempo congela na borda do buraco negro. Então você ia ver minha navezinha lá parada. Parada. Ia ficar que só... Que loucura isso. Ia avermelhar, porque aí ia ter o processo chamado de redshift, né? Então a luz também ia demorar mais para chegar, né? Seriam os pontos cada vez mais largos. Até o momento que eu não ia ver mais, porque o meu olho não ia captar mais a frequência infravermelho, por exemplo. Então eu não ia observar. Então eu ia meio que avermelhar até sumir. Mas assim, eu ia ver congelar, não ia ver entrar no buraco negro, por exemplo. Porque pra mim, se eu for calcular as coisas como o meu referencial, na borda do buraco negro o tempo é 0. Tipo, o tempo não passa. Enquanto pra você que entrou lá, seu tempo tá passando normal, assim, tranquilo. Então o tempo é relativo, dependendo de onde você olha. Para observatórios diferentes, o tempo passa de forma diferente. E isso também é verdade na relatividade restrita. Que quanto mais rápido você tiver, mais lentamente o tempo passa. Então, para o fóton, por exemplo, o tempo não passa. O tempo é 0. Ele não sente, para ele a vida dele é instantânea. Tipo assim, tanto que, por exemplo, a luz que foi emitida dali e veio na mesa, é claro, a gente não ia nem pra gente ia ter, porque a luz é tão rápida que a gente não ia conseguir, mas a gente sabe que o fóton vem dali até aqui. Pro fóton, ele nasceu e morreu ao mesmo tempo, basicamente, porque o tempo não passou para ele. O tempo para ele é 0. Tipo, ele não tem a noção, a gente não nem consegue falar de tempo quando a gente fala da velocidade do fóton. Cara, que loucura isso. É uma loucura. Sim. Porque a gente tá envelhecendo o tempo inteiro, né? Nossas células, elas estão morrendo e ficando velhinhas. Só que só da gente estar em um outro canto do universo, elas vão entender de uma outra forma isso tudo. A gente não vai envelhecer. Porque o tempo ali passa... porque o tempo é uma dimensão. E aí a gente não entende que é o tempo. Que a gente tá em outro... por exemplo, eu tô aqui, mas eu posso estar aqui também. Só que isso aqui é uma diferença. E pro tempo também. O tempo é uma dimensão. Independendo do ponto que você tá no universo, ele é relativo. Então ele vai passar de forma diferente. Tem gente que tenta estudar, entender isso? Tipo assim, o que é o tempo exatamente? Tem o próprio Hawking, ele trabalhou muito nisso. Ele até escreveu um livro que é Uma Breve História do Tempo. E o livro é muito bom. E ele fala de relatividade geral. Porque se você quer entender o tempo, você tem que entender a relatividade geral. Por quê? Porque ela é a área que trata melhor o tempo como uma dimensão. Porque, de novo, mecânica quântica. Quando você fala de mecânica quântica, lá você pode voltar no tempo dentro da mecânica quântica. As partículas não se importam com a seta do tempo. Mas quando você quer falar de tratar o tempo como uma dimensão mesmo, você tem que trabalhar com relatividade geral. E é isso que o Hawking faz durante todo o livro. É um livro de divulgação científica mesmo. E é muito bom, assim, ele explica exatamente como que funciona a relatividade geral.